chega dessa galhofada. Quem lembra do vídeo do Malacói e do Nando Moura lá em 2016? Da internet antiga, já não faz mais internet desse jeito. Bom, galera, mais um vídeo de opinião, mais um vídeo pra gente falar aqui. E hoje não de basquete, mas sim de palestra, de Palmeiras, que é o time que eu torço. Deveria estar com a camisa do Palmeiras? Deveria, mas não estou e não vou pegar na gaveta. Então, se acostumem com a camisa cinza aí. Hidrate-se. Bom, cara, eu ia fazer esse vídeo um pouco mais cedo, né? Porque a minha ideia era fazer um vídeo colocando os pontos fracos do Abel, do time do Abel e questão de jogabilidade do time, e eu ia dar uma opinião um pouco mais enfática, focando mais no time do Abel e o porquê o time do Abel não está desempenhando da maneira correta. Depois que eu ia dar essa opinião, o Palmeiras ganhou de 5-1 do Vitória da Bahia, jogando muito bem. E isso foi muito bom, muito positivo para o time, porque eu acho que isso daí vai dar uma confiança um pouco a mais. Só que eu tenho alguns pontos. Eu ainda acho que o Abel Ferreira, ele é um treinador que ele é inventivo em certas partes do jogo, mas ele funciona muito bem com uma defesa muito sólida. E a defesa do Palmeiras é uma várzea, cara, é uma peneira. A defesa do Palmeiras, ela só não é mais furada do que um escorredor de macarrão. Porque a defesa do Palmeiras tem um goleiro bom, eu acho que Carlos Miguel é um goleiro decente. Só que o grande ponto da defesa do Palmeiras é justamente o miolo de zaga. O miolo de zaga e a proteção do volante. Porque o Gustavo Gomes ainda rende muito bem, ainda é um ótimo jogador, eu acho ele muito bom zagueiro ainda. Mas o problema é a dupla. Ele não tem uma dupla de zaga eficiente e que ajude ele a ter o negócio que o Abel sempre pedia, que era a questão da baliza zero, né? A questão da baliza zero, que o Palmeiras ele sempre se fez como um time que sempre teve uma defesa muito forte. E o Palmeiras sempre foi um time de muita defesa, muita saída de contra-ataque. Eu digo, sempre foi na era Abel. Mas, na questão de um tempo pra cá, principalmente da saída do Danilo, o Palmeiras ele não conseguiu, não conseguiu se manter com esse negócio da baliza zero, com esse negócio da questão da zaga, se ter uma zaga forte o suficiente para não sofrer defensivamente. O Piquerez caiu de produção, a lateral direita não existe. Então, o Palmeiras precisa ir ao mercado contratar essas posições, zagueiro e lateral direito. O Piquerez ali dá conta do recado. Eu acho que com uma defesa mais sólida ele consegue jogar melhor. Até porque eu acho o Piquerez muito bom jogador, particularmente falando. E isso eu digo sem medo de errar. No ataque do Palmeiras tá um Deus nos acuda quando fica nesse chutão, não passa pelo meio campo, e o Palmeiras tem um meio campo de muita qualidade. Marlon Freitas, Andrés Pereira, tem poucos meio campos no futebol sul-americano que tem tanta qualidade de passe quanto esses dois. E eu ainda acredito que eles são muito bons, que eles ainda conseguem jogar muito bem, principalmente o Andrés. O Andrés ele passou um momento muito difícil ano passado, porque ele estava jogando mais avançado, ele teve que voltar a jogar de segundo volante, até se adaptar de novo, demora. E nesse jogo aqui em específico contra o Vitória, da Bahia no caso, ele jogou muito bem. Ele foi muito bem defensivamente, ele foi muito bem ofensivamente, com assistências. O passe que ele deu pro Piquerez, da assistência pro Maurício, foi putaria total, foi coisa de cinema, coisa de maluco. E o ataque do Palmeiras, ele tá começando a se encaixar. O Palmeiras precisa de tempo, sempre foi um time que precisou de tempo para se encaixar. Mas quando encaixa, sai de baixo. Eu acho que o Palmeiras não tem essa defasagem que o povo fala: ai meu Deus, o Abel pode colocar o time para jogar mais do que está jogando. Ah, mano, vai tomar no cu, na moral.
Você acha que, tipo, o cara é mágico, o cara é o Harry Potter, pega ali a varinha de condão, faz, vamos jogar bem, e tchum, e consegue jogar bem desse jeito. Você acha que é assim, é mágica, é por um estalar de dedo. Não, cara. Tem fase de jogador que o jogador tá jogando bem, tem fase de jogador que o jogador tá jogando mal. Tem horas que o time não encaixa, tem horas que o time encaixa. E, tipo, questão de desempenho individual não é culpa do treinador. O treinador, ele pega muito na questão coletiva. E o time do Palmeiras nunca deixou de ser um time coletivo. Mas os jogadores em má fase atrapalham o coletivo. Isso é fato. O Andréas estava jogando muito mal, o Marlon Freitas ainda não tinha encaixado, o Flaco Lopes estava jogando numa preguiça que dava até gosto, Jesus amado. O Alan também, o povo fala muito do Alan, eu acho ele bom jogador, mas nada demais, não é nada fora da curva, pra mim já tinha que ter vendido. Agora com a chegada do John Arias aí, eu acho que tenho certeza que ele vai ser vendido. E na minha visão, o time do Palmeiras vai jogar com a seguinte escalação. Carlos Miguel, no gol. Infelizmente o Kelvin na lateral direita. Gustavo Gomes. Estão dizendo que o Nino chega, então pode ser o Nino, vamos falar hipoteticamente o Nino. E o Piquerez. Bom, ali de primeiro volante o Marlon Freitas. O Lucas Evangelista volta para esse meio campo, eu acho que ele dá muito corpo para esse meio campo. Daí, de dupla de meias, o John Arias e o Andrés Pereira jogando como terceiro homem de meio campo. Daí no ataque, o Flaco Lopes e o Vitor Roque. Eu acho que seria a escalação ideal do Palmeiras. E o time do Palmeiras fica muito mais vertical e muito mais... como é que eu posso falar? Muito mais vertical com essa escalação. Eu acho a contratação do John Arias muito boa, uma contratação que o Palmeiras precisava. Bom, voltando aqui, tive que dar um cortezinho no vídeo. Eu acho ainda que o trabalho do Abel ainda é um trabalho muito bom, muito decente. É um trabalho que, tipo, tem que dar tempo ao tempo. Tem que dar tempo ao homem trabalhar. Ano passado, poucos vão lembrar quando o Palmeiras fez aquela sequência de 12 jogos maravilhosos com o Lucas Evangelista jogando no meio campo ali, junto com a Aníbal Morena, né, no caso, e o Andrés Pereira. Então, jogando nesse trio de meio campo, agora com a chegada do Marlon Freitas, eu acho que o time do Palmeiras tem tudo para crescer. É um time bom, é um time que, tipo, as críticas... O Palmeiras é refém do próprio sucesso. E as críticas, elas são demasiadamente pesadas, principalmente no estado de São Paulo. Porque aqui a imprensa, que não tradicional, a imprensa tradicional, na verdade, perdão, diz que fala bem igualmente, e nunca foi isso. A imprensa tradicional sempre passou a mão na cabeça sempre falou bem do Corinthians, passou a mão na cabeça do São Paulo, bate no Palmeiras e esquece do Santos. Sempre foi assim. Mas eu acho que o time do Palmeiras tem muito a evoluir ainda, tem muito a crescer, como time mesmo, em questão futebolística, né? E o time do Palmeiras é um time muito decente. É um time muito decente, tem um treinador bom, um treinador que é aprovado. Não ganhou nada, não ganha nada há 2 anos. E daí? O que o time de São Paulo ganhou nos últimos anos, nos últimos 10 anos, cara? Beleza, o Corinthians ganhou 2, 3 títulos aí recentemente, no último ano. Parabéns pra eles aqui, ó. Mas o time do Abel e o Abel Ferreira já foi provado que ele consegue ganhar título e ele tá fazendo a roda girar, cara. Então dê tempo ao tempo, daqui a pouco tem derby, não sei se o derby é hoje ou é amanhã, mas tem derby e daí eu volto pra falar do Palmeiras semana que vem. Então essa é a minha opinião, eu acho que o time do Palmeiras não é terra arrasada, o Abel não é esse bagre todo, não é esse pardal-bel que nem muita gente fala. Ele é chato e isso incomoda muita gente, mas o cara que é chato e ganha incomoda muito mais. Então é isso que o Abel é. Mas é esse meu vídeo, tá aí minha opinião. Tamo junto aí, quem assistiu, dê like, manda visualização aí. Queria mandar um abraço pro meu amigo Johnny Boy aí. Faz um review do meu vídeo aí, Johnny Boy. Tamo junto, um grande abraço, é isso. E valeu!